do versículo 24 ao 27. Primeiro aos Coríntios 9, 24 ao 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Foi falado aqui hoje na escola dominical a respeito da gramática que foi introduzida na Bíblia para facilitar a nossa interpretação, o nosso entendimento. Neste capítulo, Paulo inicia falando sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, a partir do versículo 1. E a partir do versículo 15, nós encontramos um título meio interessante: o desinteresse de Paulo. Depois ele fala do atleta cristão. Sempre que nós vemos determinados títulos que foram introduzidos para facilitar a nossa compreensão, nós devemos procurar saber o porquê daquilo. Por exemplo, eu vi aqui o desinteresse de Paulo. Mas Paulo era desinteressado? Paulo não queria saber das coisas de Deus? Que desinteresse é esse que Paulo tinha? Aí, lendo o capítulo, eu pude entender que ele inicia falando dos direitos dos apóstolos, que ali envolvia a área financeira, a área social, a área do socorro. Por exemplo, ele e Barnabé levaram com eles algumas mulheres, e alguns irmãos criticaram, e ele se defendeu. Todos os apóstolos têm direito a levar mulheres e esposa com eles, só eu e Barnabé que não temos esse direito. E aí entra o desinteresse. O desinteresse de Paulo aqui foi por usufruir desses direitos que ele tinha. Ele não fez questão de usar aquilo. Tanto é que ele mesmo, os irmãos lendo o texto, os irmãos vão entender que ele não queria que, por causa disso, a glória do ministério dele fosse abafada. Então, ele explica ali as lutas, as dificuldades que um ministro do evangelho, como ele era, passa. E aí ele usa o atleta cristão para nos ensinar acerca dessas coisas. E eu parei para pensar. E um versículo que me chamou a atenção foi o finalzinho do versículo 24. Presta bem atenção no que ele fala nesse finalzinho. Correi, ele está falando no plural, vocês corram. Correi de tal maneira que o alcanceis. E eu, ao invés de basear o título desta mensagem no atleta cristão, preferi colocar aquele finalzinho ali: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando ali do prêmio, ele está falando ali do galardão, ele está falando aqui daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando ali dos frutos que você vai colher do seu ministério, da sua obra, do seu empenho na obra de Deus, na casa de Deus, né? No estudo da palavra, na dedicação, na adoração, no louvor. Ele está falando ali de frutos que você não vai colher nessa terra. Tem muita gente querendo a glória nessa terra, querendo o reconhecimento nessa terra. Gente, vamos buscar a glória eterna, porque a glória, o reconhecimento do homem é falho. Muitas das vezes nós somos reconhecidos hoje: o pastor Eduardo, presbítero Diego, presbítero Ivanô, presbítero Ivanô pai, os irmãos aqui, e exaltam. Mas depois, um vacilinho que a gente dá, aquilo ali já foi tudo por água abaixo. E com Deus não é assim, porque Deus não se arrepende daquilo que Ele te dá. E Ele tem preparado para nós coisas que nós nunca vimos, nunca ouvimos e nunca sentimos. Então, Paulo nos manda correr de
tal maneira que o alcanceis. Esse o é um artigo definido, para estar relacionado ao prêmio, antes daquela interrogação. Então vocês têm que correr de tal maneira que o alcanceis. E ele cita o exemplo do atleta, de onde vem o título aqui, o atleta cristão, que foi posto nesta passagem. Ele cita o atleta. E me chamou a atenção esse termo aqui, ó, de tal maneira. Eu fui procurar os sinônimos. De tal maneira significa de tal forma, a tal ponto que. Então nós podemos ler assim: correi a tal ponto que vocês o alcancem. Correi de forma a alcançar o prêmio, o galardão. Quer dizer também desse ou deste modo, igualmente, do mesmo jeito. Aí aqui eu encontro as duas aplicações. Correi de tal modo que vocês alcancem esse prêmio. Está dentro do primeiro sinônimo. Mas quando diz desse modo, desse jeito, igualmente, do mesmo jeito, eu interpreto correi do mesmo modo que um atleta corre. Se comporte do modo que um atleta corre. E o interessante é que o atleta disputa com vários outros atletas um prêmio que só um vai ganhar. E para isso, o atleta, eu anotei algumas coisas aqui. De tudo se abstém. Abster quer dizer renunciar, renegar, deixar de fazer certas coisas por causa de uma meta, de um propósito que você tem. E o atleta, ele se abstém de muitas coisas. O atleta que é atleta mesmo não perde noite de sono nas gandaias, tanto é que nos clubes, nos futebol, nos clubes de esporte, o atleta que passa a noite na gandaia, a diretoria do clube pune. Nós vimos vários exemplos disso. Então, ele se abstém de tudo aquilo que vai impedir a sua meta, que é correr para ser vencedor, para alcançar um prêmio. E como disse, um prêmio corruptível, um prêmio que passa. Mas o nosso prêmio é um prêmio incorruptível. O atleta se alimenta corretamente. O atleta é acompanhado por nutricionista. O atleta não come qualquer coisa. Eu creio que ele não para num trailer como nós, que dá um X tudo aí. Entendeu? Ele cuida da sua alimentação, porque ele tem uma alimentação programada e controlada. O atleta se preocupa com isso aí. O atleta se exercita constantemente. Não é só lá no clube que ele defende, que ele participa na associação, não. Em casa, às vezes você vê atletas correndo pela rua para poder manter a forma. Então ele se exercita. E por último, o atleta se empenha ao máximo para alcançar a vitória ou ser campeão. Ele malha, ele se empenha naquilo ali. E tudo isso ele faz, como dissemos, para alcançar um prêmio corruptível, que somente um deles irá ganhar. Mas o interessante, irmãos, é que no nosso caso, nós vamos correr, o verbo está no plural, correi, é a segunda pessoa do plural, de tal modo que alcanceis, então está falando para muitas pessoas. Todo mundo vai alcançar o prêmio. É diferente do atleta que disputa com 20, 30, 50 pessoas e só um leva o prêmio. Nós vamos correr juntos, unidos, reunidos, no mesmo propósito, e todos nós vamos ganhar o nosso prêmio. Aleluia. Você quer o seu prêmio? Não pare de correr. Foi dito aqui, o presbítero Ivan citou a palavra caminhada, eu falei para o está dentro do tema da minha mensagem. Oh Deus é maravilhoso. Isso nós podemos ver aqui, ó, neste final. Correi de tal modo que o alcanceis, então todos nós alcançaremos o nosso prêmio. Mas o interessante, que apesar de todos nós, quando eu falo de todos,
Todos nós não somos só nós, é todo o povo de Deus, independente de denominação, de nação, de tribo, de cor, de língua. O povo de Deus em toda a face da terra, todos vão alcançar o prêmio. Mas o interessante é que alguns vão chegar primeiro e outros vão chegar depois, mas todos eles vão alcançar o seu prêmio. Nós vemos isso bem claro, expresso nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 19, 26 a 30, quando fala do jovem rico, que pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí, os irmãos podem ler depois para acompanhar todo o discurso. Mas o interessante para nós aqui agora é do versículo 26 ao 30. Gostaria que o presbítero Ivanô lesse, por favor. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Isso confirma o que nós falamos. Todos nós vamos alcançar o prêmio. Porém, alguns vão ser primeiros, e outros primeiros vão ser derradeiros. Como que eu interpreto isso? Todos nós estamos correndo, batalhando pelo prêmio, mas de repente o Senhor fala: os dias do pastor Joab na terra se findou, vou chamar ele, eu vou receber o meu prêmio na frente de vocês. Ou o contrário, eu me converti, quer dizer, eu voltei, eu fui criado num lar cristão, mas eu voltei mesmo para os pés do Senhor em 1980, né? Então já são 42 anos. Aí, por 42 anos servindo ao Senhor, um novo convertido entra aqui, aceita Jesus de coração hoje, sai lá fora, bom, Jesus leva. Ele era derradeiro e passou a ser primeiro, foi na nossa frente. Mas uma explicação ainda mais contundente a respeito desse primeiro e derradeiros e primeiro, nós encontramos também no capítulo 20, sempre de Mateus, do versículo 8 ao 16. É uma leitura um pouco longa, mas presta bem atenção. Mateus capítulo 20, do versículo 8 ao 16. Fala sobre os trabalhadores na vinha. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos que estar entre os escolhidos. Não importa se nós vamos primeiro ou se vamos depois. Quem dera se o Senhor Jesus voltasse agora. Foi cantado aqui pela nossa irmã Francine. O presbítero Ivanô ainda repetiu o coro: porque ele vive e posso crer no amanhã. E a gente canta, mas não presta atenção no contexto, no que está acontecendo no mundo hoje. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Então ele vem muito breve. Quem dera se ele viesse hoje e todos nós subíssemos juntos, os crentes do mundo inteiro. Mas, infelizmente, até que ele venha não será assim.
Então, seja você primeiro ou derradeiro, o importante é você chegar lá e conseguir o seu prêmio. E para isso, não pare de correr e corra como um atleta. Nós vamos ainda usar o que nós falamos das precauções que o atleta toma para ilustrar as precauções que nós, como atleta de Cristo, devemos tomar. E aqui nós vemos claramente que se trata do serviço. Uns trabalharam o dia inteiro, quanta gente está na obra há 20, 30, 50 anos. Vem um outro aí que, vamos falar de galardão terreno, entrou na obra há pouco tempo e tem vocação ministerial, tem desejo, tem chamada para o ministério e Deus chama na frente. Eu conheci diáconos no Brasil que era 30 anos de diácono. Por que isso não é consagrado? É porque ainda não chegou a hora dele. Hoje ele é presbítero, dirige congregação. Então tudo tem um tempo. O que nós temos que fazer é correr de tal maneira que alcancemos o nosso prêmio, o nosso galardão, seja na terra e no céu. Aqui Paulo fala do galardão terreno, celestial, e nós temos que pensar muito nisso. Eu achei lindo o testemunho do diácono Vinícius. Contou as bênçãos materiais que Deus tem dado para ele, mas ele sabe que isso tudo vai ficar aqui, porque a maior bênção que Deus deu é a salvação da alma. Então seja fiel e Deus vai te honrar. Deus vai cumprir o desejo do teu coração, mas não pare de correr, não interrompa a sua caminhada. Infelizmente, irmãos, tem muitos que são negligentes, e para essas pessoas que negligenciam esse fato de continuar correndo, de não desistir, suportar o que tiver que suportar, passar o que tiver que passar. Nós estudamos sobre a vida de Paulo. Olha tudo que aquele homem sofreu e suportou. E por fim, o que ele disse? Terminei a carreira e guardei a fé. Quando se fala de carreira, ele correu. Ele não parou de correr. Amém? Então, para aqueles que negligenciam e não estão dando valor a esta questão, né? Eu gostaria que o presbítero Diego lesse Mateus 21, do 28 ao 32. Aqui era Jesus no templo, sendo interrogado pelos escribas e pelos fariseus. Mas o discurso dele está dentro do nosso contexto aqui. Mateus 21, 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Eles viram que os publicanos e os pecadores se arrependiam e iam ser batizados por João. E antes, Jesus, se nós lemos alguns versículos antes, eles interrogaram Jesus acerca da autoridade. Com qual autoridade tu fazes isso? Aí Jesus diz assim: eu também faço uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Aí eles maquinaram-se lá entre si e disseram: nós não sabemos. Também não vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. E agora aqui Jesus lança em rosto a eles que eles viram os publicanos, as meretrizes, os pecadores, crendo na pregação e aceitando. Então, infelizmente, tem muita gente. Ali, eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Quem eram esses? Os componentes do ministério naquela época. E tem muita gente hoje que não está dando valor à sua corrida ministerial. Ah, não, sou diácono, só fica ali tomando conta da porta. Sou presbítero, mas o pastor não me dá uma oportunidade para pregar, para ensinar. Aí vem com outro de uma outra
denominação que nem sabe como fundou, vem para cá que eu te consagro a pastor, eu te ponho aqui, eu te mando fazer isso e aquilo. Ele interrompeu a sua corrida para caminhar de forma errada. Então você deve correr de tal maneira, de modo que você alcance o seu prêmio, mas sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E essa palavra fica para aqueles que se negligenciam. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Já que Paulo fala sobre o atleta cristão e compara o crente com um atleta, eu pergunto, como nós estamos correndo? Eu anoto, irmão, que é para mim não esquecer. Lá em casa tem um monte de papel que eu fico rabiscando, depois eu pego no computador e passo a limpo. Como nós estamos correndo? Tem uma maneira certa de correr. O atleta não corre, tudo escorre no tal. Ele tem toda a técnica, o modo de correr. Parece até que ele está fazendo pose, né? Mas não, aquilo ali está dentro. Um atleta que nada, ele não chega assim, vai disputar e não, eles têm as técnicas. E nós temos as nossas técnicas, temos os nossos meios corretos para a nossa caminhada. Nós somos os atletas cristãos. Qual é o nosso objetivo? Eles correm com um objetivo. E nós? E aqui entra o primeiro item que eu falei do atleta. Um atleta se abstém de tudo. Estamos nos abstendo? Pastor, mas o que é abster? Eu vou te falar. No dicionário, abster significa renunciar. Abster significa se privar, se abster, se privar, rejeitar, se conter. Se conter, isso é muito importante. Se conter fala de quê? Do temperamento, de você fazer as coisas com ordem, seguir um protocolo. E o nosso protocolo como atleta cristão é esse aqui, que diz tudo que nós precisamos fazer para não interrompermos a nossa caminhada. Foi dito isso aqui hoje na escola, que a Bíblia tem resposta para tudo. E também significa evitar, etc. Gostaria que alguém lesse Lucas 9, versículo 23. Irmã Francine, pode ler? Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que nós precisamos fazer para nos abster. Olha o que nós precisamos fazer. Aqui fala de renúncia. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Onde nós vemos o verbo abster neste versículo? No negar-se a si mesmo. Então, para que eu não interrompa a minha corrida, minha marcha em direção ao galardão, ao prêmio, que para nós esse prêmio é a salvação da nossa alma, eu tenho que me negar a mim mesmo, ou seja, renunciar a tudo aquilo que vai impedir a minha caminhada. Leia ainda, por favor, Francine, do versículo 57 ao 62, sempre no mesmo capítulo, do 57 ao 62. Estão coligados esses versículos. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, no versículo 23, no versículo 57, diz que alguém perguntou para ele. E aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um. Então é indeterminado, não fala quem é esta pessoa. Mas em Mateus, capítulo 8, versículo 19, diz quem foi essa pessoa que fez essa pergunta para ele. Pode ler, Francisco? 8, 19, está ali.
E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E quem eram os escribas? Eram aqueles que poderiam ser chamados de doutores da lei, eles transcreviam a lei como nós estudamos aqui. O interessante é que em muitos casos a Bíblia cita que aproximaram-se de Jesus os escribas e os fariseus, então eles eram assim. Aí esse escriba chega, ó, eu vou te seguir por onde quer que andar. No primeiro versículo, que nós lemos no versículo 23, o Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aí esse escriba vem: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que andares. O que o Senhor Jesus responde para ele? Ó, as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Porque os fariseus, certamente também os escribas que andavam sempre com eles, eram muito voltados para a fama, nariz em pé, se mostrar que era santo, e muito voltados para isso aqui, ó, dinheiro. Então Jesus estava dizendo para ele assim: ó, você quer me seguir? Eu não tenho mordomia para te dar, não. Eu não tenho dinheiro para te dar, não tenho vida boa para te dar. Eu mesmo não tenho. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. E aí, põe o versículo 62, por favor. O texto não diz, mas certamente aquele escriba que encerrou ali, logo vem um outro e pergunta, né, faz uma outra pergunta. Mas nós podemos fazer interpretações alegóricas. Quem sabe aquele escriba, quando ouviu isso, eu não vou seguir esse cara, não. Ele não tem dinheiro, não tem nada. Esse cara é um derrapado, um provedor, não tem nada para me dar. Por quê? Porque no texto paralelo, nós vemos lá anteriormente sobre o jovem rico que ele ficou triste e foi embora. Então nós podemos alegar que essa última palavra Jesus pode ter dito por escriba, porque o escriba é quem estava com a mão no arado. As outras pessoas não eram obreiros, não eram escribas, não eram sacerdotes, não eram profetas, eram pessoas comuns, mas ali era um escriba. Então ele disse: ó, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é rápido para o reino de Deus. Isso tudo aí está ligado com abster, se privar, rejeitar, se conter. E nós precisamos observar esses detalhes aí. Como ou de que modo estamos nos alimentando? Nós dissemos que o atleta se alimenta corretamente. Ele tem até acompanhamento de um nutricionista. E qual é o nosso alimento? Alguém sabe me dizer? É aquele frango assado, hoje é domingo, hein? Frango assado com batatas coradas, farofa, um arrozinho, feijãozinho fresquinho. Não é, presbítero Valdinor? Que delícia, né? Lembrei que você falou, vontade de comer um frango. Glória a Deus. Por isso que eu citei frango aqui. Como nós estamos nos alimentando? Estamos nos alimentando da genuína palavra de Deus? Ou estamos comendo qualquer enlatada aí que jogam na internet, em certos livros, nas mídias, né, sociais? Hoje em dia está cheio. Nós estamos escolhendo o que nós vamos comer? Estamos sendo orientados dentro do que nós devemos comer? O atleta, estou com vontade de comer isso, ó. Você não pode ter no seu cardápio, diz isso aqui, no seu programa alimentar. E para você cuidar da tua saúde, para ter força para correr ou para chutar a bola, você não pode comer isso, aquilo ou aquilo outro. E nós podemos comer qualquer coisa? Qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus. Leia Deuteronômio 8, 1 a 3, por favor. Já no Vinícius, pode ler? Deuteronômio 8, 1 a 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar,
para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí na Mateus 4:4. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo viu que ele passou 40 dias sem comer. Pô, esse camarada está com fome. E Jesus iniciasse o ministério dele já pensando no ventre. Ó. E Deus tinha dito, quando ele saiu da água: este é o meu filho amado em quem me compraz. O diabo lança dúvida: se tu és o filho de Deus, já que você está com fome aí, ficou com 40 dias sem comer, ó, manda que essa pedra se transforme em pães. Aí Jesus deu aquela resposta para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra está aqui, ó, como foi ensinado hoje na escola, né? Mas infelizmente, irmãos, oh Deus, tem misericórdia, só a tua graça. Mas infelizmente tem alguns que não estão se alimentando da genuína palavra de Deus. E com isso estão interrompendo a sua caminhada, a sua corrida, estão aprendendo a rejeitar a sã doutrina. E muitos que agem desta forma, vamos citar aqui obreiros, profetas, crentes que se destacam mais no meio do rebanho, porque tem sempre isso nas igrejas, tem sempre um que não é obreiro, não é pastor, não é nada, mas quando ele abre a boca para pregar, meu Deus. Só que muitos que estão seguindo este caminho não estão se alimentando corretamente da palavra de Deus. Aí acaba vindo, ensinando, aprendem heresias, comem veneno e vem aqui transmitir veneno para os irmãos. E apesar disso, ainda se denominam mestres, querem reconhecimento. Não, eu sou o doutor na palavra. Dentro da igreja, tem gente que sabe até muito mais do que o próprio pastor. Mas Deus colocou o pastor ali. Então, se essas pessoas sabem muito, conhecem muito, entendem muito, se consideram mestres, tem que se humilhar diante do pastor, diante do presbítero, diante do diácono, diante do professor da escola, diante do líder do grupo, porque, apesar deles saberem menos, Deus revestiu-lhe de autoridade. Por que Deus não chamou Arão e chamou Moisés? Eu sou o cara, eu não te falo não. Seu irmão vai falar por você, mas tem que ser você. E isso nós temos que tirar ensinamento. Isso faz parte da nossa corrida, isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do fato de nós corrermos de tal maneira, ou seja, ou a fim de alcançar o nosso prêmio, ou como o atleta, como nós dissemos aqui, corre. Eu gostaria que alguém lesse Hebreus 5, 12 a 14. Faltam só 2 pontos, tá? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Estamos falando de exercitar. Então, exercite o teu sentido com um alimento sólido. Mas não se vanglorie pelo fato de ser mestre, de ser o dono da cocada preta, como diz. E, infelizmente, muitos dentro da casa de Deus estão agindo dessa forma. Tá? Eu mesmo já enfrentei problemas nesta área aí anteriormente, não é coisas daqui. Um próprio companheiro de ministério: rapaz, você precisa estudar. Eu falei: eu estudo. O que você entende por estudar? Eu falei: eu estudo a palavra de Deus, pesquiso nas enciclopédias, oro e o professor Espírito Santo me ensina.
Aí ele me chamou de... Não é bitolado, não, tem uma palavra atrofiada. Alguma coisa assim, porque eu não quero progredir nos estudos, fazer um bacharelado. Irmãos, para mim, eu acho que hoje para mim, basta o que Deus tem me ensinado. Eu pesquiso, eu ouço, eu leio, eu estudo. E busco sempre orientação para que Deus me dê a palavra no abrir da minha boca. Eu peguei, ele insistiu tanto que eu virei para ele e falei assim, ó, pessoas desse modo aí se dizem mestres. Realmente são mestres. Mas eu vou te fazer uma pergunta. De onde surgem as heresias? É dos indoutos, do pequeno ou dos grandes, dos doutores? Ainda citei para ele um fato que eu vou falar aqui. Se o pastor que falou isso esteve nos visitando quando estávamos na Magistrasse, ouvir, que Deus te abençoe. Mas não é para te denegrir a sua imagem. Um dos grandes aí, reverendo, doutor da palavra, foi pregar sobre o servo Bartimeu, falou que Bartimeu era filho de general. Não deve estar escrito isso na Bíblia. Nem Flávio José deve ter escrito isso. E falou que arrancaram o globo ocular de Bartimeu. Onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Grande, reverendo, doutor. Então, esse não está comendo alimento sólido, está se alimentando ainda de leite. No começo usa a palavra mestres, né? Que julgam mestres. E aí eu tive que acabar bloqueando o contato desse pastor, porque já estava me tirando da graça. E se eu continuasse, eu sabia que eu iria interromper a minha corrida. Eu não quero parar de correr, não, irmão. Eu quero chegar lá, eu quero pegar o meu prêmio. Não interessa se eu sei muito, se eu sei pouco, se eu sou doutor ou se eu sou simplesmente um Zé Ninguém que só tem o básico de teologia. Eu quero é a graça de Deus na minha vida. Amém? O dia que eu sentir desejo de me aprofundar mais na teologia, eu vou. Mas, por enquanto, ainda não estou pensando nisso aí, não. Estamos eu não quero dizer que os irmãos não possam fazer, hein? Os irmãos façam. Isso aí é um particular meu. O dia que eu encontrar um instituto de teologia que ensine aquilo que eu quero aprender da teologia, eu vou. Eu ainda citei para ele. Quando eu fiz o básico, era teologia. Hoje introduziram até psicologia pastoral. Demônio se manifestou numa igreja, não vou citar o nome, nem o nome do pastor. Sabe o que o pastor fez? Ligou para o bombeiro, mandou chamar, pôs uma camisa de força no endemoniado e levou. E era demônio. Então, cadê a autoridade? Sai em nome de Jesus. Psicologia pastoral. Está doido. Mas era demônio. Era demônio. Irmãos que estavam lá discerniram, mas não podiam tomar a frente, porque eram os grandes que estavam lá. Então, se os pastores estão lá na frente, não entra não, senão você vai ser repreendido no meio de todo mundo. E era demônio. E aí eu te pergunto, estão se alimentando? Estão dando alimento correto para as suas ovelhas? O atleta, ele se exercita constantemente. E exercitar significa praticar, treinar, se aplicar, exercer. No caso, ministério, dons, vocação. Significa se dedicar, instruir, se preparar. Aí eles têm estudar, pesquisar, tem tantos outros sinônimos em se exercitar. E nós nos exercitamos. Tiramos tempo para ler todo dia a palavra de Deus, como diz o Salmo 1, o justo medita na lei de Deus de dia e de noite. Se não consegue fazer de dia e de noite, faça pelo menos de dia ou pelo menos à noite. Mas eu acordo muito cedo, acorda 15 minutos antes, pega um capítulo e lê, fica meditando nele o dia inteiro. E você vai ver o que Deus vai falar contigo. Ele vai te revelar. Oh, glória! Eu queria que alguém lesse Filipenses 2, versículo 12,
Eu vou ler só a parte B, o finalzinho. Filipenses 2:12, só o finalzinho. Assim também, operai a vossa salvação com temor e com tremor. Operai a vossa salvação. Mas na King James atualizada, está diferente. A King James atualizada está mais dentro do sentido de se exercitar, de correr. Porque um dos sinônimos de exercitar também é praticar. Eu vou praticar esporte, então eu vou exercitar esporte. Olha como diz na King James: colocai em prática, ou seja, exercitai a vossa salvação com reverência e no temor de Deus. Somos atletas cristãos, então precisamos nos exercitar como? Colocando em prática a nossa salvação com reverência e temor a Deus. Isso se refere a você se exercitar na fé, se exercitar na caridade, se exercitar na bondade, se exercitar no ministério, se exercitar na obediência, se exercitar em ser um crente fiel, se exercitar em ser santo, e vai por aí afora. Você sabe a área da tua vida que você precisa exercitar, como eu sei a área da minha vida onde eu preciso exercitar. E nós precisamos praticar esse exercício espiritual. Vamos para o último ponto, é que o atleta se empenha. E nós estamos nos empenhando. Olha o que significa se empenhar: estar comprometido. Estamos comprometidos com a obra de Deus, estamos comprometidos com a casa de Deus, estamos comprometidos com a igreja, estamos comprometidos com o corpo de Cristo, estamos comprometidos com a causa do Evangelho, estamos com compromisso aqui dentro, ou a gente vem só para, não tem lugar nenhum para ir, eu vou lá na igreja. Vem aqui como se fosse um clube, uma recreação, um passatempo. Isso faz parte do empenho, é o comprometimento com as coisas de Deus. Nós temos que saber o que é que nós viemos fazer aqui, por que é que estamos aqui, por que é que nós servimos a Deus. Se é um obreiro, se comprometa com o obreiro. Paulo fala que numa ocasião, quem tem o dom de ministrar, ministre segundo a palavra, segundo a justiça. Quem tem o dom de ofertar, oferte com amor. Isso está relacionado ao nosso empenho na casa de Deus. Se envolver. Quantos irmãos dentro da igreja, eu estou falando aqui da nossa igreja, quando eu falo igreja, é a igreja geral, é no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo, e entre as várias denominações. Tem irmãos que não se envolvem. Está vendo que o grupo de louvor está capengando, precisa de alguém para cantar, e ela canta bem, não vem, ela não se oferece, não se envolve. Está vendo que o pastor está com uma dificuldade, seu irmão está com uma necessidade, ele não se envolve na causa do irmão. Se empenhar significa se envolver na obra de Deus, atolar até o teu pescoço para agradar a Deus. Significa também se dedicar. Precisamos dedicar tempo à leitura da palavra de Deus, dedicar tempo à oração, dedicar tempo para jejuar. Nem que você jejue uma vez de 2 em 2 meses, mas tire um dia para jejuar e com um propósito. Senhor, estou jejuando em favor disso. Porque todo jejum tem que ter um propósito. Jejum, ficar sem comer, sem propósito, isso não é jejum. Amém? Então você precisa se dedicar, se ocupar também, é sinônimo de empenhar. De que nós estamos nos ocupando? De que nós estamos nos ocupando? E dar importância é um dos sinônimos mais pesados que eu vejo do verbo empenhar. Quantas vezes na casa de Deus a gente não dá importância? O presbítero está pregando, o presbítero está dando ensinamento, a gente está lá fora. Está vendo o que está sendo falado aqui? Ih, isso que o pastor está falando aí, eu já sei. Gente, e outro problema com essa palavra importância
quer dizer, isso não importa. Hoje em dia, não importa nada. Hoje em dia, nada tem a ver. Quantas vezes nós não damos importância à necessidade do nosso irmão, do povo de Deus, e muitas das vezes até da própria esposa e dos próprios filhos. E quem não cuida da sua família, como vai cuidar da casa de Deus? Importância, para mim, é um dos principais sinônimos de você se empenhar. Importância pode significar também não tem nada a ver, como muitos estão usando já. Isso que o pastor falando não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu agir assim. Meu irmão dirigiu uma congregação no Brasil e tinha uma irmã que estava sempre vacinando, sempre sendo excluída e ninguém podia chamar a atenção e nem aconselhar. Pastor, não tem nada a ver. Aí o meu irmão foi orar a Deus: Senhor, me dá uma palavra, uma palavrinha só, Senhor, para que eu possa instruir a tua serva, Senhor. Estou vendo que ela está indo para a perdição. Aí um dia, ele esqueceu, um dia aquela irmã entra de novo nesse assunto com ele, quando ela fala assim, não tem nada a ver, ele perguntou para ela assim, já pensou, irmão? Naquele dia, quando forem abertos os livros, e o anjo chamar o seu nome, irmã fulana, e o anjo abriu o livro assim, e procurar, não tem nada a ver aqui, não tem nada para ver aqui, não acho nada aqui, não tem nada a ver. A irmã começou a chorar, se arrependeu, se consertou e nunca mais abandonou a casa de Deus, nunca mais vacilou, nunca mais deu problema para o dirigente da igreja e para os pais. Porque não tem nada a ver. Então, naquele dia, o anjo abre o livro. Não tem nada a ver aqui. Seu nome não está aqui, não. Ah, mas eu fiz isso, peraí. Estou vendo nada. Esse é o sinônimo da palavra importância. Temos que dar mais importância para a coisa de Deus. Parece que em Hebreus, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e aprendido. E em tempo nenhum devemos nos desviar delas. Alguém leia, por favor, 2 Timóteo 2, versículo 4 e 5. Nós começamos o culto mais tarde, irmão, já era meio-dia, entendeu? Então, ainda estou dentro do horário ali. 2 Timóteo 4, 2 e 5. Estamos terminando. 2 Timóteo 4, 2 e 5. Não, 2, 4 e 5, desculpa, eu li ao contrário. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Pode ter você mesmo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Está ligado ao seu empenho na obra de Deus. Ainda 1 Coríntios 9, 26 e 27. O texto onde nós lemos. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando ao povo, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Como nós estamos nos empenhando com coisas certas, ou estamos no escuro, ou estamos nos empenhando de qualquer maneira? Leia, por favor, seu presbítero, 2 Coríntios 13, 5 e 6. Tem duas palavrinhas ali que me chamou muito a atenção. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Não somos reprovados. As duas palavrinhas examinai-vos, examinai a vós mesmos. E provai-vos. Nós precisamos, irmãos, parar e examinar como está sendo o nosso empenho. Precisamos provar novas coisas, novas diretrizes que vão nos ajudar a nos empenhar melhor. E não existe nenhuma informação melhor do que a própria palavra de Deus para te instruir nisso aí. Você dá ouvido ao que o pastor, ao que os obreiros, o seu professor de escola te ensinam. Isso tudo está ligado ao seu empenho. Então devemos nos examinar e nos provar. Veja bem, eu estou usando
os verbos e os pronomes aqui no plural. Eu não estou falando para você ou para vocês, estou falando para nós, porque eu estou usando no plural e eu também me incluo, eu também estou nesta corrida e não quero perder, eu quero correr de tal maneira que eu vou alcançar o meu prêmio, o meu galardão, e o prêmio que eu quero é a salvação da minha alma. Se Deus tiver mais alguma coisa para mim lá, além da minha salvação, para mim vai ser lucro, porque o principal é a salvação. Não adianta eu desejar um galardão tal, imagina o que você possa ganhar no céu, mas se você não entrar lá, e só vai entrar se for salvo. Então, nós precisamos estar atentos, e eu uso esses verbos no presente, no plural, os pronomes no plural, porque eu também quero o meu galardão. E agora, quase terminando. E aí, nós podemos ser chamados de atleta cristão? Eu creio que foi isso que Paulo quis expressar quando ele comparou o crente que milita com um atleta cristão. Ele precisa se exercitar, se empenhar, se alistar, né? Então, se nós somos considerados como atleta cristão, vamos correr de tal maneira que possamos alcançar o prêmio. Nessa corrida encontramos muito obstáculos, espinhos, pedras, altos e baixos, buracos, empecilhos, barreiras. Muita coisa surge para impedir a nossa caminhada, mas nós temos que passar por cima como um trator, superar tudo e qualquer coisa que venha impedir a nossa corrida, porque nós queremos o galardão da vitória. Quem quer esse galardão? Amém? Amém? Amém. Quem vai correr de tal maneira que a vai alcançar? Amém. Amém? E enfrentamos dificuldades de todos os tipos, mas não podemos desanimar e nem parar de correr, pois essa jornada é muito longa. Presta atenção numa coisa: um dia tudo isso vai ter fim. Mas quando é esse dia? Quando vai chegar essa hora? Muito breve. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Corra, mas em direção da coisa certa. Corra em direção a Jesus, porque Ele vem presto. Ainda que muitos tenham a sua vida por tardia, Ele pode vir agora. Ele pode vir daqui a um segundo. Talvez esse culto nem termine com a sua vida. Eu tenho outras referências, mas como o tempo já está muito adiantado, eu queria que os irmãos guardassem uma palavra que está em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será fraca. Aí, se te mostrares também for frouxo diante da corrida, diante da batalha, da provação, das adversidades da vida e diante de muitas situações nas quais tivemos que nos deparar, a nossa força será fraca. Eu gostaria de terminar somente lendo, sem comentar. Depois os irmãos vão ler o capítulo todo para entender. Está dentro do que nós estamos falando aqui. Vamos ler todo mundo junto. Hebreus 12, de 1 a 13. Nós encerramos. 1, 2, 3. Portanto, Nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquelas, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos descomunhados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manteja não se desvie inteiramente, antes seja passado. Se nós observarmos tudo que está escrito nesse capítulo 12 de Hebreus, nós vamos obter a força necessária para continuar a nossa corrida, não desistir dessa maratona. Ali fala que Jesus foi idoso, ele sabia tudo que ele iria sofrer, mas ele sabia também de que seria vitorioso e que haveria de consumar a obra do Pai. Não desistam da vossa caminhada, não parem de correr, não deixem a vossa fé desvanecer. Seja um verdadeiro atleta de Cristo e correi de tal maneira que alcanceis o prêmio, o galardão e a tua vitória. Deus nos abençoe.